A gente vê na Bíblia falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, saca? Muitas vezes você vê alguém vai pregar, vai falar alguma coisa, vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você lê a Bíblia e vê que várias vezes Davi fez um monte de coisa errada. Você vai ver a Bíblia, ele matou um monte de gente, ele perseguia, ele matou Golias, ele traiu o amigo. Ele era um cara que, se você olhar e falar assim, cara, como é que esse cara era um homem segundo o coração de Deus? E aí você vai ler Salmo, e a maioria dos salmos é de Davi. Você vai ver que tudo que ele fazia, ele se arrependia. Tudo que ele fazia, ele via que realmente ele tinha pecado. E principalmente, ele confiava em Deus, ele pedia a ajuda de Deus. E ele voltava o seu coração todas as vezes para viver o que Deus queria fazer para ele. E Salmo 28 vai falar sobre isso. É a oração de Davi pedindo ajuda. Quando a gente passa por um monte de situação, quando a gente vive uma vida, quando a gente faz algo e precisa de alguém, muitas das vezes a gente pede ajuda para um monte de gente. A gente pede ajuda para aqueles amigos mais próximos, familiar, pede ajuda para político, pede ajuda não sei para quem, não sei para onde, pede ajuda para alguém que tem dinheiro. Mas muitas das vezes a gente não confia e não pede ajuda para Deus, saca? Muitas das vezes a gente confia muito mais em um contato que a gente tem no celular do que um Deus que fez todas as coisas. Muitas das vezes a gente confia mais a nossa vida em pessoas do que no próprio Deus que deu o seu Filho por nós. Já pensou nisso? Quantas vezes você teve uma situação e ao invés de você confiar em Deus, você primeiramente confiou em alguém que você achava que podia resolver seu problema? Esse é o nosso problema, saca? Diferente de Davi. Que muitas das vezes a gente não acredita verdadeiramente em Deus. A gente conhece a Deus, a gente sabe quem Ele é, a gente já foi num monte de culto às vezes, mas a gente não se relaciona com Ele. A gente não confia nele verdadeiramente para entregar as nossas vidas para Ele. E lá no Salmo 28 vai falar assim, ó, louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Rei de Israel, o grande Rei Davi, aquele que veio a linhagem de Jesus, aquele que foi o maior rei de todos, ele ouvia que quando precisava de ajuda, ele poderia orar para Deus. E ele ouvia a sua voz. É esse tipo de oração que muitas das vezes falta para nós, sabe? De orar para Deus, acreditando que Ele verdadeiramente está nos ouvindo. Orar para Deus, acreditando que verdadeiramente Ele é a solução para o meu problema. Independente do problema. Independente se é dinheiro, independente se é relacionamento, independente se é alguma coisa no meu trabalho. É confiar em Deus que Ele pode fazer todas as coisas. E é isso que eu tenho para deixar para você nesse sábado, sabe? Cara, todo mundo passa por dificuldade. Que seja nos seus relacionamentos em casa, no serviço, que seja relacionamentos pessoais ou com você mesmo, sabe? Todo mundo passa por dificuldade. Mas lembre que tem um Deus que está pronto para nos ouvir. E aí quando ele morreu, ia morrer na cruz, ele falou, olha, eu vou, mas eu não vou te deixar sozinho, sabe? Eu vou te deixar um consolador, um ajudador, que é o meu espírito com você. Então, Jesus deixou alguém dentro de nós para que a gente pudesse consultar e conversar, para que a gente pudesse ter um ajudador todo o tempo. Ele deixou a Bíblia para que todas as vezes que a gente precisar de um conselho, ter ali um lugar para procurar. Mas muitas das vezes a gente esquece de todas as coisas e acha que a solução dos nossos problemas é um amigo, é um colega, é um empresário.
Saca? Confie mais naquele que fez todas as coisas. Confie mais naqueles que quer te ajudar. Deus é aquele que te deu a salvação. E Ele quer estar com você todos os dias. Ele quer se relacionar. Amém? Eu queria orar com você. Queria que você colocasse